Olá, gente amiga de Teresópolis, tudo bem? Estamos aqui com uma proposta de lei que, segundo alguns anúncios, será enviado para a Câmara de Vereadores. Eu gostaria muito que todos prestassem atenção, porque isso é de suma importância para, principalmente, músicos que tocam em bares e restaurantes, empresários e também pelo fato de ter sido uma proposta que virou uma proposta que acaba mais defendendo os moradores, que também merecem, claro, todo o respeito, mas não é uma proposta equilibrada para os artistas que tocam nas casas noturnas de Teresópolis na nossa época. Vamos lá. Depois vamos falar mais coisas, tá bom? Vamos começar aqui. Proposta de lei. Dispõe sobre a proteção do sossego e bem-estar públicos, no que tange a emissão sonora e outros fatores ambientais. Antes de continuar, gostaria de salientar que, novamente repetindo, a proposta que havia sido feita não era sobre lidar apenas com a proteção e sossego e bem-estar público. Era para também lidar com o problema atual de Teresópolis com relação a casas que estão tendo que parar de colocar música. E os músicos, por sua vez, que trabalham com restaurantes, hotéis, pousadas, etc., estão perdendo trabalho. Para quem não sabe, a música ela é um trabalho regulamentado por lei federal. Tá bom? Quem não sabe disso, tem normas, tem regras, e é uma lei federal e é regido por um órgão chamado OMB, que em Teresópolis, no momento, não tem mostrado nenhum tipo de atividade nos últimos anos, fato de que todos os músicos são testemunhas. Artigo 1. Essa lei também, antes de eu ler, foi redigida por uma pessoa que não é representante dos músicos. Esta lei tem como objetivo estabelecer condições de sossego e bem-estar públicos no que tange à emissão sonora nas diferentes zonas de uso, tendo como referência a resolução CONAMA número 1 de 8 de março de 1990. O CONAMA de 90 de Teresópolis já começa sendo contraditório com esse artigo aqui, porque o CONAMA não contempla a música como sendo música, mas como ruído. Então aqui há uma tentativa de conciliar isso, colocando emissão sonora nas diferentes zonas de uso. Em primeiro lugar, que emissão sonora pode ser um ruído ou pode ser um som. Então tem uma diferença muito grande e não dá para abranger a música como sendo um som comum. Mas a gente vai continuar lendo, nós não vamos rebater a lei aqui não, porque a gente não vai dar arma para ninguém ir contra aquilo que está dentro da coerência. Artigo 2. Ficam proibidas as emissões sonoras decorrentes de toda, note bem, toda e qualquer atividade, incluindo aquelas de caráter industrial, comercial, de serviços prestados, olha só isso, religiosa, social, recreativo, musical, construção civil e de propaganda, consideradas como prejudiciais à saúde e ao sossego público, que ultrapassem os níveis indicados pela norma da NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, a saber. Bom, primeiro ponto, entendam isso. Isso aqui não é da ABNT, tá? Porque ele está abrangendo coisas acima que a ABNT e a NBR abrangem. E nós vamos mostrar que na frente não bate nem com norma de fiscalização da NBR. Vai além. É a proposta para Teresópolis. Prestem atenção nisso. Tipos de áreas. Tipos de áreas. De período diurno, de 7 às 19, e depois período noturno. É a proposta. Áreas e sítios e fazendas. 40 decibéis. De 7 às 7 da noite. E de noite 35 decibéis. Então vamos ter um problema aqui que pedir para as corujas não cantarem, para os cavalos não relincharem e para os carros na estrada passando pela fazenda irem desligados na banguela.
Continuando. A área estrita, desculpa aí o sarcasmo, mas é difícil, é complicado. A área estritamente residencial urbana ou de hospitais e escolas, 50 decibéis. E 45 decibéis à noite. Área residencial hospital. Área mista, predominantemente residencial. Primeiro que a área mista é uma coisa complicada porque tem bairros em Teresópolis que ninguém nem sabe que tipo de área é. 50 decibéis. Impossível uma área... 55 decibéis. Uma área mista, ela tem indústria. Como que, por exemplo, uma máquina de uma padaria, por exemplo, um cilindro de pão vai trabalhar em 55 decibéis das 7 às 10 da noite e de 7 da noite às 7 da manhã vai trabalhar em 55 decibéis. Problemática essa normativa aqui. Muito bem, continuando. Área mista com vocação comercial administrativa. 60 decibéis. A mesma coisa eu digo, impossível trabalhar nesses termos. E 55 à noite. Área mista com vocação recreacional. Teresópolis não tem uma área para recreação, né? Só as praças. E o barulho do trânsito em volta da praça teria que ser limitado a 65 decibéis. De 7 às 7, né? 7 às 19. E 55 das 19 às 7 da manhã. Imagina um caminhão da feira indo levar os legumes a 55 decibéis na estrada, no meio da rua. É impossível cumprir isso aqui. Área predominantemente industrial. 70 decibéis. Qual é a área industrial de Teresópolis? Qual é a área industrial de Teresópolis? Alguém sabe dizer? Né? 60 decibéis de noite. Olha, uma metalúrgica jamais pode cumprir uma regra dessa aqui. Impossível. Aí então, será que você colocaria para por exemplo, uma fábrica um tipo de câmera hiperbárica da NASA para ela não poder fazer ruído? Continuando. Artigo 3. As atividades indicadas no artigo 2 também incluem as emissões sonoras por veículos automotores. Então tá aí, ó. Né? Imagina. Os carros terão que se adequar a ter motor elétrico, será isso a proposta? Caminhões automóveis, drones, ficando seus proprietários e contratantes, como no caso dos serviços de motoboy, sujeitos a sanções aqui previstas por ele, né? Que ainda não foi aprovado, é o que ele está querendo fazer. Sem prejuízo daquelas que sejam de competência do Detran, que ele também não pode se meter, né? Na frente do Detran e outros órgãos. Parágrafo único. As emissões referidas neste artigo incluem o uso de veículos com descarga defeituosa, bem como o uso de equipamento de som musical em volume abusivo, a critério da fiscalização. Outro erro grotesco é abuso de som musical, volume abusivo. Isso é genérico, é subjetivo. A ABNT-NBR 10.000 que ele cita, ela não trata dessa forma. Ela trata através de normativa, não através de critério de fiscalização. A fiscalização ela tem que seguir o critério da ABNT. Isso aqui já é um buraco para ver a truculência que está havendo já em Teresópolis. Artigo 4. Não muito satisfeito, agora sim ele vai falar do comércio local. Bares e restaurantes, lanchonetes também, ele incluiu as lanchonetes, tá? Primeiro que lanchonete não tem música ao vivo, gente. Vamos prestar atenção no tamanho da abrangência disso aqui. E similares só poderão servir seus produtos, na verdade aqui ele não está nem falando de música ainda, seus produtos para consumo na área interna dos respectivos estabelecimentos. Eu acho que ele pensa que ele é prefeito já, né? E respeitada a lotação máxima indicada na licença de funcionamento. Então tá aí, comerciantes. Essa é a malha fina que envolve todo mundo. Parágrafo 1º. Excetuam-se os estabelecimentos devidamente licenciados para a colocação de mesas no passeio público frontal, aos quais será permitido atendimento limitado aos ocupantes das mesmas. Parágrafo 2º. Excetuam-se também os serviços de delivery, olha aí, delivery, para atendimento em residencial
ou local de trabalho dos consumidores. Liberou o delivery aqui, porque também faltou pouco, hein? Pensou em tudo. Artigo 5º. Ficam proibidas, segundo essa proposta, aglomerações ruidosas que, quando se mostrem atraídas pela atividade de qualquer estabelecimento, logicamente se envolve qualquer atividade, envolve também a minha. Como, por exemplo, bares, restaurantes, casas de festas. Alô, casa de festas. Inesquecível Festas, um grande abraço para vocês. Meus amigos aí. Ou shows, clubes, residências, condomínios terão responsabilidade administrativa atribuída ao respectivo estabelecimento. A constatação pelo agente público da vinculação entre as referidas aglomerações e os estabelecimentos será suficiente para a aplicação das sanções previstas nesta lei. Então aqui, no começo, eu quero falar disso aqui. Aglomerações ruidosas, isso é muito subjetivo. Muito subjetivo. Porque às vezes um lugar tem aglomeração porque tem um bom produto, tem uma boa música. Então isso é muito subjetivo, colocar isso de forma geral, porque pode confundir o agente fiscalizador. Se alguém estiver gritando num restaurante, por exemplo, e alguém reclamar, o agente vai chegar no lugar e se tiver música ao vivo, ele vai achar que é a música ao vivo que está incomodando? Como ele vai determinar isso? Parágrafo único. Quando a infração for praticada no interior dos condomínios, quer dizer, ele quer entrar dentro da área particular de iniciativa privada ao extremo. O mesmo será responsabilizado administrativamente. Se praticado em residência isolada fora do condomínio, o proprietário do imóvel responderá. Tá? Agora, condomínio, eu quero falar aqui. Condomínio, quando faz festa, é o condomínio inteiro que faz. Então isso é uma idiotice sem tamanho, não faz o menor sentido. A maioria dos shows são assim. Artigo 6º. É proibida a realização de eventos em praças públicas. Gente, isso aqui... ou logradouros que incluam qualquer tipo de emissão sonora amplificada. Isso aqui, ele está colocando acima da norma da BNT, ela não fala isso. Isso aqui é uma coisa local, tá? É exclusivamente para a nossa linda cidade. Alto-falantes, palcos amplificados e que... Como pode isso, gente? Não vou nem continuar a ler, vou parar por aqui mesmo, no artigo 6. É proibida a realização de eventos em praças públicas. A prefeitura vai ser proibida de realizar eventos. Tivemos aí Zé Cabaleiro. Claro que isso é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Por quê? A prefeitura tem autonomia para dar alvará provisório para esses eventos acontecerem. Isso é o banimento da cultura, né? Fora que isso vai atingir quem? Os músicos locais e as casas. Vou ler de novo o artigo 6. É proibida a realização de eventos em praças públicas ou logradouros que incluam qualquer tipo de emissão sonora amplificada, alto-falantes, palcos amplificados e que esteja em áreas residenciais ou mistas. Quer dizer, ou seja, só na área industrial, então. Ele não vai falar da área industrial, né? Predominantemente residenciais, onde tais eventos possam afetar o sossego público. Tudo isso por causa de um pequeno problema no bairro dele, onde depois do show tive uma galera fazendo bagunça. Olha o que levou a pessoa a fazer aqui. Sejam bens públicos, objeto de qualquer tipo de tombamento, seja por motivo paisagístico, histórico ou ambiental, ou esteja em área de preservação ambiental. Bom, então aí ele usa o meio ambiente para apoiar a sua tese. Primeiro lugar, preservação ambiental. Vamos falar aqui do trovão. O trovão, ele dá 120 dB. Um vulcão chega a 680 decibéis. Como é que vai ficar o meio ambiente, meu senhor? Por favor, né? 7º artigo. A Prefeitura Municipal fica autorizada a realizar convênios com o Detran, as polícias civil e outros órgãos públicos para auxiliar e compartilhar os trabalhos desta fiscalização proposta. Agora vamos ver a proposta sobre eventos. Artigo 8. Nos feriados cívicos e religiosos será tolerada uma ampliação de 10 decibéis nos limites sonoros produzidos por fanfarras
desfiles, cantorias e demais emissões referentes exclusivamente às celebrações. Esse artigo 8 é a maior aberração técnica já vista na área da música. 10 decibéis não significam absolutamente nada numa emissão sonora de um feriado onde tem carnaval, desfile de escola de samba. É completamente absurdo. Primeiro que a prefeitura ela tem o poder de dar concessão para o show acontecer. Ela tem essa autoridade. Ela não precisa de mais 10 dBs para isso. Porque os 10 dBs, numa escala musical, eu sou músico profissional, posso falar aqui, né? Ela não significa absolutamente nada diante de uma escola de samba. Ampliar 10 dBs não significa absolutamente nada. Nada. Mas é porque ele quer manter, segundo as normas lá de 60 decibéis, 50, né? Que a gente no final vai falar sobre esses decibéis aí. Que a lei da BNT original, né, também peca porque comete um equívoco. Eu vou falar que equívoco que é. Artigo 9. Agora atenção, gente. Eu não sou contra os moradores, tá? Eu sou contra calar a música com essas normativas aí. Aparelhos sonoros. Artigo 1 do... parágrafo 1 do artigo 9. Aparelhos sonoros usados em veículos para propaganda eleitoral. Alô, carros de som de Teresópolis. Abre o olho aí. Conforme o disposto na legislação própria. Estão sujeitos às proibições, né? 2. Sirenes ou aparelhos sonoros de viatura quando em serviço de socorro ou policiamento. Não estarão, tá? Não estarão proibidos. 3. Detonações de explosivos não estarão proibidos empregados nas demolições, desde que em horário e com carga previamente autorizada por órgão competente. Então, senhores construtores da área da construção civil de Teresópolis, tá? Você não está proibido, mas vai ter que se adequar. Eu quero ver você fazer uma explosão com 50 decibéis de demolição. Vai ser meio difícil, né? Por isso que eu estou falando que depois eu vou falar da norma da BNT original, tá? Que eu não vou mostrar aqui, senão vai ficar enorme esse vídeo aqui. Eu quero só botar a população de Teresópolis, músicos, comerciantes, todos os envolvidos na área musical, os garçons, todo mundo fique sabendo do que estão querendo fazer para Teresópolis aí. 4. Não estão proibidos os sinos ou outros sinais sonoros emitidos por templos para informar horário de culto e ofícios religiosos, né? Então, a Igreja Católica não está proibida de bater o sino, né? Agora, a Igreja Protestante não tem sino. Como é que fica isso aí, né? É aquela história, a gente não pode ser parcial, né? Tem que respeitar todos. Artigo 5º. Em situações de emergência, o uso de equipamentos geradores de energia elétrica e outros que visem o pronto restabelecimento de serviços essenciais à população. Ah, sim. Agora, você sabe quantos decibéis faz um gerador de luz? Aquele motor de Scania aí. Né? Eu trabalhei uma época na Mil Suíça, Indústria e Comércio, né? Como metalúrgico, com 14 anos de idade. E quando acabava a luz, tinha um gerador lá, movido a óleo diesel. Sabe qual é o barulho de decibéis que aquele motor faz? Aí não é proibido, não faz mal ao ouvido não, né, amigo? Aham, tá bom. Fiscalização. Agora vamos entrar numa coisa importante que todos os comerciantes devem saber como que a coisa foi proposta aqui e como que a lei verdadeira, original, manda, que é a lei federal. Tá? Artigo 10. A fiscalização por agentes da prefeitura será feita mediante rotina planejada pelo órgão fiscalizador. Uma rotina planejada, tá? Ou mediante denúncia de quem se sinta vitimado por perturbação do sossego público ou agredido por poluição sonora. Mas tem mais coisa aí, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho. Artigo, então você que está se sentindo perturbado, você tem direito de reclamar, né? Mas não é só isso não, tá? Tem um procedimento que aqui nessa norma da proposta ele não cita, porque ele é um reclamante também. E ele não vai citar. Artigo 11, né? 11º artigo. A prefeitura, na proposta, manterá e divulgará telefone à disposição da população 24 horas por dia. Primeiro que não precisa disso, porque já existe essa lei, tá? Já tá é só ligar para a polícia e está resolvido o problema.
incluindo fim de semana e feriados. Aí ele está abrangendo isso porque ele conhece alguns direitos da população nos feriados de se divertir, ele sabe disso. Para denúncias das emissões proibidas ou emissões proibidas, hein? Ó, denúncia das emissões proibidas. Veja bem, ou perturbação do sossego causadas em desrespeito aos limites estabelecidos nesta lei que ele está propondo aí, que vai além do que a BNT diz. E manterá a equipe de plantão permanente para pronto atendimento das denúncias. Ele quer a cidade de plantão contra a emissão sonora. É a proposta. Fiscal de plantão. Já estão achando ruim o que está acontecendo aí no bairro da Tijuca, por exemplo? Lá no bairro do São Pedro, lá em outros lugares? Pois é. Artigo 12º. Nas fiscalizações rotineiras, que vai ser uma rotina, o agente público realizará a medição do nível de emissão sonora conforme a norma da NBR 10.151 da ABNT. Ele está dizendo aqui, tá? As normas da ABNT, NBR 10.151, são bem sérias. 13º parágrafo, artigo aqui. Nos casos de denúncia do ofendido, mesmo sem medição técnica, aí ele comete o erro mais grotesco do mundo. Sem medição técnica do nível de emissão sonora, o agente constatará a seu critério o nível do som. Como ele vai constatar o nível do som sem medição técnica disponível para um ofendido? Veja bem, o agente público constatará a seu critério o nível de som que considere excessivo e notificará em loco o responsável pela perturbação do sossego, exigindo a imediata cessão da emissão considerada excessiva. Isso aqui está erradamente contra a NBR. Está completamente errado. A NBR manda levar o medidor, imprimir um laudo na medição. A medição tem que ser feita em metragens já pré-estabelecidas e pontos estabelecidos do estabelecimento. E também, agora eu vou falar para o morador. Gente, prestem atenção. Prestem atenção. O morador, segundo as normas, tem que ser identificado e ser medido também nos pontos da propriedade do morador. A emissão sonora que chega na casa dele, não só a que sai da casa que está emitindo o som. Ou o ruído, que são coisas diferentes. Então aqui ele está dando autonomia ao fiscal para, sem medição técnica do nível de emissão sonora, o agente, a seu critério, constatar o nível de som que considere, por conta da consideração dele, né, a emissão. Isso vai contra a norma, por quê? Vou falar mais na frente porque ainda tem uma outra coisa, então prestem atenção. Continuando. Parágrafo único. Na hipótese de não atendimento da ordem de cessação, aqui está, que aí eu vou poder completar, ou reincidência no mesmo dia, o agente público autuará a infração para imediata aplicação das sanções previstas nesta lei, nesta proposta de lei, além de solicitar, se necessário, apoio policial para conduzir o responsável à delegacia de polícia para o registro da ocorrência em início de persecução penal. Primeiro que isso só acontece se o morador for, tá? Por isso que eu digo que o morador tem que se identificar, tá? E tem que ir lá na polícia fazer isso. Ele não, ele já quer um dispositivo automático, por perturbação do sossego público com base na lei das contravenções penais. Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 41, que é uma lei antiga pra caramba, que já devia ter sido modificada. Além de agravamento da sanção administrativa prevista na lei. Então, gente, em primeiro lugar, morador não pode denunciar sem se identificar, porque vai pela norma da BNT, que ele não diz aqui, que ele não vai querer isso para ele, né? Ele não diz aqui que a norma da BNT diz o seguinte: você tem que se identificar, vai ser emitido um laudo e um detalhe. Falta um pequeno detalhe. Vamos continuar. A prefeitura, artigo 14º, a prefeitura só poderá realizar ou ceder ou permitir a realização de eventos em espaços públicos que incluam utilização de amplificadores de som, se mantiver no local. Olha o absurdo disso aqui, gente. É uma coisa absurdamente
fora do normal se mantiver no local durante todo o tempo da realização do evento, você imaginou um fiscal ficar um evento inteiro, permanente, que garanta o respeito aos limites de nível de emissão desta lei? O descumprimento dessa obrigação por parte da prefeitura sujeitará o prefeito a processo por improbidade administrativa. Em primeiro lugar, amigo, a prefeitura tem... Isso a gente tem que entender isso, gente. Vamos separar as coisas. Briga política é briga política. Coerência é coerência. A prefeitura tem autonomia, se você pegar as leis lá sobre a legislação municipal, autonomia para dar alvará de autorização para um show acontecer. E as normas colocadas aqui, vocês viram lá, 60 dB, 50, eles querem que um fiscal fique lá o evento inteiro, medindo o tempo inteiro, um evento musical. Em primeiro lugar, um PA numa praça pública nunca vai tocar em 55 dB. Então isso aqui é o cancelamento e a proibição completa de todos os eventos em Teresópolis, se isso aqui for aprovado. Você imagina, se no restaurante 55 dB para um violão e voz já não dá para fazer, depois eu vou explicar por que não dá para fazer. É mais ou menos como você pegar o pneu de um Fusca e querer botar numa Scania. Entendeu? Mais ou menos isso. Aí tá a normativa que ele colocou. Imagina, manter um fiscal. Quanto isso vai custar para o município? Num evento aberto aí, de repente o Sesc patrocinando, com prefeitura, com parceria, um fiscal em pé a festa inteira. Ele vai medir lá, porque eu estive no show, no último show, com um aparelho medindo. Eu estive lá, medindo para mim, só para ter uma ideia. Chegamos a 180 dB na passagem de som, 160, porque é impossível você ter um PA que dê 50 decibéis, é impossível. O amplificador não consegue fazer isso. Ele não consegue amplificar para baixo, entendeu, gente? O amplificador é para cima. 50 dB é essa conversa aqui nesse vídeo aí. Mais ou menos isso, 50, 55. Só para vocês terem uma ideia. Essa é a proposta aí. Bom, continuando. Parágrafo único. As sanções e demais ditames desta lei aplicam-se também aos cessionários, permissionários do uso do espaço público. Então ele vai processar a prefeitura, o Sesc, que fez a parceria, né? Ele vai ter que acionar todo mundo, né? É importantíssimo esse vídeo para Teresópolis. Artigo 15º. A fiscalização de veículos automotores, então a coisa está abrangendo tudo que não tem nada a ver com artista, né? Conforme artigo 3, será feita pelo agente público exigindo que o condutor pare o mesmo para identificação do proprietário e eventual contratante notificar sua autuação. Caso não seja possível, o agente público parar o veículo, transgressor, bastará a anotação da placa e identificação para que seja emitida a autuação do proprietário ou contratante. Eu não sei que essa proposta tem tanta raiva de carro, né? Vamos lá, continuando. Sanções. Aqui ele vai falar, vamos lá. Artigo 16º. Ao infrator serão imputadas as seguintes sanções. Primeiro, na primeira autuação, na questão do som, tudo, né? Incluindo tudo aí que vocês viram, multa equivalente a 1 salário mínimo nacional. Artigo 2. Na hipótese de descumprimento da ordem de cessação de emissão sonora, sim, eu quero falar disso aqui também. Na hipótese de descumprimento da ordem de cessação de emissão sonora, prevista no parágrafo do artigo 11 e nas situações de perturbação do sossego público previstas no artigo 4 e 5º e 5º, 2 salários mínimos nacionais. Tá? Primeira coisa que eu quero falar disso aqui. Quando uma emissão sonora, segundo a ABNT original, diz que tem que emitir um laudo, após a emissão desse laudo e for constatado que está acima de um nível permitido, o emissor ou o contratante do emissor, não importa, tem o direito dentro da ABNT de fazer o ajuste. O direito de fazer o ajuste na presença do fiscal, e aí emite-se um segundo laudo de agora ele está dentro da norma. Porque o dono de algum restaurante, hotel, emissão sonora, não tem que ser um técnico de emissão sonora. Então o técnico é o fiscal, ele tem obrigação da ABNT de ajudar o emissor e não de multar. Artigo 3. Se a emissão for conduzida por veículo e serviço de terceiros,
na forma do artigo 3, multa de 1 salário mínimo dividido em partes iguais entre os envolvidos, proprietário do veículo e contratante do serviço. Isso aí já também é outra coisa errada, porque o responsável pela emissão do serviço, do ruído, é o responsável. O contratante é o responsável, não o emissor que está prestando serviço. É outra anomalia. Ele está falando aqui de veículo, né? Mas eu já estou aplicando para tudo porque tem a ver. Artigo 4º. Na reincidência, a multa será calculada em dobro em relação à multa anterior. A ABNT, quando tem reincidência, já tem a sua própria normativa que resolve o problema. Artigo 5º. Após a terceira reincidência, quer dizer, ele está torcendo para que todo mundo erre mesmo, né? A ideia não é ajudar. Né? Suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial. Isso aí é uma coisa que não tem necessidade. Né? É ser multado e pronto. O alvará foi comprado, foi pago. Ou, no caso de obras de construção civil, embargos de funcionamento até que sejam demonstradas ao órgão fiscalizador as providências tomadas para efetiva mitigar o excesso de limites fixados nesta lei, tais como isolamento acústico. Aí ele está entrando numa área que não lhe compete. Mudança de equipamento ou cancelamento de atividade geradora de emissão acima dos limites desta lei. Em primeiro lugar que eu quero falar sobre isso aqui, mais uma coisinha. Com 50 dB você não precisa nem de isolamento acústico. Então, tão incoerente que é o negócio aí. Artigo 6. Sexto. A reincidência após estabelecida a licença de funcionamento suspenso ou revogada em embargo da obra de construção civil acarretará em cassação definitiva da autorização de funcionamento ou interdição permanente da construção civil. Então, os senhores aí, construtores, né, que estão aí, quantos prédios nós temos aí na cidade, né? Muita obra, muita coisa. Isso aí também interessa a vocês aí da construção, tá bom? Aproveita a rebarba da informação. Artigo 7º. Pela realização de atividade geradora de emissão sonora, em primeiro lugar que realização de atividade geradora de emissão sonora é demais, né? Não incluída na licença para funcionamento, como por exemplo, música ao vivo ou gravada, ou ainda sem licença para funcionamento, multa equivale a 2 salários mínimos nacionais, combinada com o imediato cancelamento da atividade e apreensão dos equipamentos. Ferindo mais uma vez a ABNT. Instalações móveis ou pertences utilizados no local. O agente fiscalizador caberá convocação de força policial, se necessário, para auxiliar e garantir o cumprimento dessas ações. Primeiro lugar, meu senhor advogado, primeiro lugar, no Brasil inteiro, a ABNT não manda prender equipamento de artista. Porque ele é um prestador de serviço. O contratante tem o direito de ajustar a emissão sonora e a ferramenta de trabalho é do artista. Se essa lei for implantada, vai ter multa atrás de multa em cima dessa fiscalização, em cima do município. Porque eu vou ser o primeiro a fazer isso. Tá? Sou o primeiro a fazer isso e vou ganhar. Tá? Isso é um absurdo isso aqui. É um absurdo. Alô, músicos! Quanto custou sua guitarra, hein? Ó, seu amplificadorzinho da Marshall de 5 mil aí, sua Les Paul aí de 3 conto. Hã? Já pensou que maravilha? Talvez assim a gente acorde um pouquinho mais. Vamos lá, continuando. O prazo para recolhimento das multas será 30 dias contados da comunicação da infração. O não pagamento citado acarretará em decadência de direito de recurso e agravará o débito com correção monetária. Um cara é um bancário, né? Ele gosta muito de dinheiro. Licenciamento. Artigo 17º. A concessão de licenciamento pelo Poder Executivo para atividades potencialmente geradoras de poluição sonora. Primeiro que música não é poluição sonora, tá? Temos que entender isso. Ou perturbador do sossego público, tais como bares, restaurantes, com música ao vivo ou gravada. Em primeiro lugar, música gravada, até um CD, se o cara botar. Hoje não existe mais CD. De repente o restaurante nem música ao vivo tem, ele vai botar uma musiquinha, uma radiozinha, de repente aquela rádio digital Light FM, ou de repente vai botar a minha rádio, sabe, a rádio Sempre Som, que é de internet, né, rádio muito legal, toca Good Times, assim, né, até isso aí tá correndo risco aí de levar uma multa, né.
ao vivo ou gravada, em eventos logadouros públicos ou privados, indústrias, oficinas. Ó, a galera da oficina gosta de ouvir um som aí, cuidado aí na oficina, tá aí consertando o motor do carro aí, cuidado, hein. Food trucks, containers, ó os containers aí vendendo cachorro quente, todo mundo lutando para sobreviver na cidade. Ou assemelhado, será condicionado à verificação prévia das condições local, devendo a respectiva alvará conter, além de outras exigências do poder público. Não basta só a exigência básica. Vamos botar mais coisa aqui para o comerciante se arrebentar. Primeiro, horário de funcionamento do estabelecimento ou atividade. Segundo, horário de permissão específica para atividade musical, se for o caso. Olha, rapaz, isso aqui está mais potente que a OMB, que é o órgão federal que rege a atividade musical. Estão tomando o lugar da OMB aqui. Terceiro, eventual obrigatoriedade de manutenção de isolamento acústico. Então não basta... Olha, o isolamento acústico custa 100 mil. Então não esqueça de fazer, de vez em quando, uma manutenção, hein? Tá? Essa é a ideia. Adequada à contenção dos limites de nível de emissão sonora previsto nesta lei. Tá aí. Quarto, limites de emissão sonora aplicáveis ao local da atividade, conforme o artigo 2. Então, se a zona onde você mora, o zoneamento, for residencial, tem um nível. Se for misto, tem outro. Tá? Se for industrial, tem um outro também que nem bate com a emissão industrial. Né? E que falem os especialistas onde é a área industrial de Teresópolis. Né? Eu sei, mas se manifestem aí. Quinto, capacidade máxima de frequentadores simultâneos do estabelecimento. Isso aqui, eu sei por que isso foi colocado aqui. Isso aí foi um projeto visto em Curitiba e querem botar aqui em Teresópolis, tá? Só por isso, tá bom? Então, não basta o dono do restaurante ter que pagar o alvará de música, não basta ele ter que pagar o músico, né? O cachê, o músico tem que trabalhar, mas ele tem que ter multa, isolamento acústico, alvará, e agora botar plaquinha. Vamos gastar mais dinheiro, plaquinha de quantas pessoas cabem aí dentro da sua casa. Para viabilizar o controle da sociedade. Olha, estamos vivendo debaixo de uma arbitrariedade que querem colocar na cidade de Teresópolis, como se Teresópolis fosse praticamente um país islâmico. Uma coisa ridícula. Parágrafo 2º. Desculpa a minha franqueza, que eu sou franco mesmo. Não é violência, é veemência. As licenças de funcionamento anteriores a esta lei, vamos pensar em tudo, né? Serão adaptadas nas respectivas renovações ou no prazo de 180 dias. Então você que já tem música e já pagou seu alvará, prepare-se para automaticamente, assim que essa proposta for aprovada, já se adaptar a isso aí. Então vamos gerar desemprego em massa na cidade, menos movimento ainda. Essa é a intenção que vai ser. Esta lei, a intenção não, essa é a coisa que vai acontecer. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, sendo imediatamente aplicáveis as proibições e sanções, mesmo enquanto se aguarde regulamentação pelo Poder Executivo, capítulos de fiscalização e licenciamento. Então aqui é o seguinte, assim que ela entrar, ela já vai ser aplicada, né, mesmo aguardando a regulamentação do Poder Executivo. Então, gente, essa é a proposta que foi feita, não para os músicos. Falando, eu estou defendendo os músicos como indivíduo, tá bom? Tá aí a proposta, tá na mão de vocês. Por favor, gente, não dá para trabalhar nesses termos aqui. Isso aqui é impossível. Eu vou falar por quê agora. Vamos lá. Vai ficar grande pra cacete o vídeo, mas vou ter que falar. Em primeiro lugar, a ABNT, eu tenho ela aqui, eu podia até abrir ela e mostrar, mas vai ficar grande pra caramba o vídeo. A ABNT, quando ela foi feita, foi um projeto de lei que não passou pelo parlamento, foi direto pra canetada. Lá em Brasília, em virtude de um homem que tinha uma implicância com uma igreja religiosa. E ele conseguiu colocar uma normativa lá, na ABNT, que não é essa aqui não, tá? E essa normativa, ela bate na questão da OMS, saúde auditiva. A ABNT lida muito com construção, com metalúrgica, entendeu? A área de fábrica, máquinas. Então isso entrou como sendo um problema de cuidado da saúde auditiva. O problema é que isso foi colocado
como uma coisa abrangente numa área a qual não se pode se intrometer pelo fato de que é uma arte e tem normativa própria, que é a música. É impossível você tocar em 50 decibéis e 70 decibéis. É impossível. Primeiro, por que eu vou explicar? Eu vou explicar para você por quê. Quando você vai tocar com a banda, não tem aquele som que envolve você, que te emociona, te arrepia, traz lembranças. Então o volume da música, a qualidade sonora está envolvida com o volume da música. Você já tocou violão sem estar amplificado? Não tem um som? Quando você não amplifica, não tem outro tipo de som? Todo mundo percebe isso no ouvido, até quem não é músico. Por quê? Porque existe um equalizador. O que um equalizador faz? O equalizador, ele melhora os megahertz da emissão sonora. Onde está muita latinha, aquele som meio assim, meio ruim, ele melhora, ele coloca um grave para aveludar o som. Aí fica aquela coisa forte, bonita, encorpada. Então, quando você entra nessa normativa aqui, 55 decibéis de noite, tudo aqui é 55, 60, você não tem essa qualidade sonora. E o amplificador, ele sempre trabalha com o mínimo de amplificação. E o mínimo de amplificação não pode ser gerido por essa norma aqui. Um exemplo. Essa norma diz que o meio ambiente tem que ser protegido do trovão da 120. A música ao vivo precisa pelo menos de 80 decibéis para ela poder trabalhar de modo organizado. Em contrapartida, depende da banda que você vai colocar para trabalhar. Se é uma banda de rock and roll, o rock and roll, por natureza, a essência dele é pesada. Uma banda de pagode são 5 instrumentistas. Quanto mais instrumentista, mais volume você tem. E você não tem como pegar um cara tocando bossa nova e comparar com heavy metal. Tudo tem um limite de diferença da própria expressão artística. É igual você querer pegar, por exemplo, tá olhando aqui, ó, pegar tinta guache e dar para Van Gogh pintar um quadro. Ou Picasso, seja lá quem for. Você não tem como usar essa normativa para a música. Que a música tem uma coisa chamada harmonia e melodia, que se juntam e viram uma emissão musical. Então aqui sempre se tratou de ruído, mas aqui nessa proposta ele teve cuidado, porque nós tivemos uma conversa e teve cuidado de querer colocar tudo como sendo algo ruidoso, e ele não me representa, essa proposta não representa Alexandre Matos. Estou dizendo isso aí claramente. Essa proposta não chega à necessidade verdadeira. Em primeiro lugar, quem tem que ser consultado para emissão sonora tem que ser um músico profissional que toca na noite. Ele entende. Eu trabalho há 30 anos com música. Comecei em 1987. Qualquer músico que tenha a minha idade e o meu tempo de música de estrada vai saber dizer como que se trabalha com música ao vivo em bar e restaurante. Tá? Outra coisa importante é não esquecermos, pessoal de Teresópolis, meus amigos, um beijo no coração de vocês. Obrigado pela força de estarem comigo. A maioria é do público. Então, o povo sabe que o que a gente está dizendo faz sentido. Outra coisa, deixem os casamentos em paz, deixem as festas particulares em paz. Tá bom? Vocês estão mexendo numa coisa que não está favorecendo uma classe de trabalhadores da cultura. Quero mandar meu abraço a todos os meus parceiros comerciantes. Estou com vocês nesta luta. Um abraço a todos os curtidores do meu som. Eu continuo trabalhando, graças a Deus, me virando, trabalhando, sou um autônomo, corro atrás, né? E ferramenta minha de trabalho conquistada com 30 anos de trabalho, ninguém vai tirar, tá bom? E esperamos que todos os envolvidos da área musical corram atrás e se juntem nesta luta que estamos aí. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Aqui é Alexandre Matos, músico profissional.